Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse o nosso blog. Conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Você pode participar através do chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e um telefone que fica à sua disposição, também São Paulo 1150526622. Hoje, um programa com dois nomes especiais na história do rádio. Odair Batista, prazer tê-lo aqui, Odair. Muito prazer, todo meu. Você estava dublando você mesmo lá? Sim, mais próximo, que esse microfone é altamente insensível, se você não falar próximo. Os telefones, os microfones lá do meu estúdio são todos assim, uma sensibilidade fora do comum. Mas é muito bom esse microfone, viu? Odair, como eu apresento você? Radialista, locutor, apresentador, como eu... Mineiro de Minas Gerais, Poços de Caldas. Eu não sou tão jornalista, mas eu sou radialista, locutor, apresentador, né? Locutor tem que falar voz de locutor, né? É voz de locutor. É locutora. Tem o verá no final aí. Também conosco Rubens Pavão. Prazer tê-lo aqui, Pavão. Prazer é todo meu, Zancopé, viu? Prazer imenso estar ao seu lado, tendo aqui os nossos amigos, o Fausto, o Cicarelli, e principalmente esse amigo que há muito tempo eu não tinha o prazer de encontrar, o Odair Batista. Quem é que não aprendeu com o Odair? Imagina, que né? Isso, eu sou muito Quem é que não sorriu, gargalhou com o Odair Batista, né? Você, da mesma forma, é jornalista, radialista, ista, um monte deles, não é? E corintiano. E amigo do Odair. Aí, meu Deus do céu. Amigo do Odair Batista, também é Batista, outro ista. Exatamente. Eu estudei no Colégio Marista. Marista. Sim. Estudei no Colégio Marista, lá em Poços de Caldas ista. Tem que ter tudo ista, né? Olha, dia 7 de novembro é o dia do rádio, o dia do radialista. Tem uma confusão danada, porque um dia é dia do rádio, outro dia é o dia do radialista, e eu não sei bem se lembram realmente da gente. Apesar de a primeira transmissão radiofônica oficial no Brasil ter ocorrido em 1922, no estado do Rio de Janeiro, a profissão só foi regulamentada em 78. E aí a pergunta para os dois radialistas que estão conosco nesta edição de Gente que Fala, Odair Batista, Rubens Pavão. O rádio é o mesmo rádio que vocês iniciaram, que vocês tiveram essa trajetória brilhante? Eu acho que o rádio evoluiu, né, como tudo. A tecnologia hoje proporciona uma dinâmica e principalmente um rádio mais forte, mais informativo, mais formativo, dentro daquela concepção também da prestação de serviço. O rádio da nossa época, que não faz tanto tempo assim, mas a internet, ela faz com que você tenha uma velocidade da informação, você tenha uma integração dos veículos, daqueles que estão trabalhando, e principalmente com o nosso ouvinte, que hoje pode participar através de tantas e tantas formas, tantos meios, né? Então isso faz com que o rádio hoje ele seja ainda mais completo, seja mais dinâmico e principalmente maravilhoso. Mas deixa eu acrescentar, o ouvinte sempre esteve presente nas programações. Sim, com o telefone, sim, mas a velocidade, Zancopé, você atendia o ouvinte através da carta, você atendia através do telefone, mas você atendia um ou outro ouvinte, né? Você tinha uma dificuldade de, evidentemente, abrir o espaço para todos. Hoje, através do WhatsApp, através do Vibe, através do e-mail, enfim, de todos os recursos que estão aí, você tem uma resposta mais imediata. Você tem um rádio mais integrado, mais dinâmico.
É um rádio mais completo, né? Odair Batista, este rádio que existe Eu hoje... acho que o rádio é o seguinte, o rádio significa muito para a vida de todo mundo, principalmente aquele que é hoje radialista. O rádio, eu acho que se a gente não ouvisse rádio, no meu caso, por exemplo, minha mãe ouvia muito rádio, eu acho que eu talvez não estaria aqui, eu explico por quê. De tanto ouvir as rádios de São Paulo, e principalmente naquele tempo, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, isso aí fez com que eu tivesse assim aquela Despertar. vontade, né, de ser alguma coisa no sentido de ser um locutor. Seria a coisa mais linda que, sei lá, o que seria. Naquele tempo eu pensava isso. E eu acho que foi por causa disso que hoje a gente está aqui falando entre vocês, falando através de imagem e através do rádio. Tem uma importância muito grande. Odair, qual foi o momento em que você, na sua vida, decidiu ser radialista? Olha, foi justamente, como eu disse, a minha mãe ouvia a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e eu ficava pensando, sonhando, né, com o rádio, o locutor, né? Depois que ele acabasse do seu trabalho ali, o seu horário, ele naturalmente ia pegar o seu carro, né, ia passear na praia, isso no Rio de Janeiro, né, tal. E não só isso, como também era uma pessoa importante, né, uma pessoa importante, né. E eu então falei, puxa vida, um dia desse eu vou ser importante. E não sou importante. Mas, Pavão, quando foi esse momento em que você falou, vou trabalhar no rádio? Eu acho que é mais ou menos o que o Odair está falando da experiência. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio São Paulo. O Repórter São Paulo. O Repórter Os pais ouviam o Repórter S. Mas eu, como a grande maioria dos locutores, né, são despertados principalmente pelos grandes locutores do passado, né? E eu comecei no rádio pensando em ser um locutor esportivo. O Pedro Luiz era, assim, para mim, o ícone, né? Era a marca, né? Eu imitava o Pedro Luiz e fazia com que o Corinthians sempre ganhasse, né? Na minha transmissão, né? Na imitação do Pedro. Mas, de repente, eu tive a oportunidade, eu estava, por acaso, em São Caetano do Sul, e estava ouvindo um programa da Rádio Cacique de São Caetano, em que o locutor, que é o Zé Carlos Marques, né, que trabalhou em todas as emissoras. Não pode chamar ele de tartaruga. Exato. Ele dizendo, olha, amanhã nós vamos ter aqui um teste para locutor e tal. E estava acompanhado e a pessoa, poxa, você não vai, você tem uma voz assim e tal, não sei o quê. E eu falei, vamos ver. Mas era uma sexta-feira, isso ia acontecer no sábado. E era assim, 8 ou 9 horas da manhã, eu morava no Ipiranga, ali próximo do Museu do Ipiranga, e a Rádio Cacique em São Caetano, mas tão distante assim. Bom, mas eu consegui acordar de manhã tal, e fui para lá. Aí eu fui beneficiado por uma moça. Ela ia descendo a rua Santa Catarina, né? A Rádio Cacique na rua Santa Catarina. E ela estava descendo, eu achei a moça assim, muito bonita de costa, né? Então parei o carro e falei, onde é a Rádio Cacique? Né? Eu estava vendo lá aquela placa, né, lá embaixo, né? Falei, fica ali e tal, onde está aquele pessoal. Eu peguei e desci, parei o carro, ela estava chegando, eu desci, agradeci. Ela falou, você vai na rádio? Eu falei, tem um teste. Falei, mas todo esse pessoal, tinha um monte de gente, umas 100 e poucas pessoas. Eu falei, mas tem muita gente, isso aí vai demorar. Ela falou, não, entra comigo. Eu entrei com ela, era a secretária do... E eu fui o segundo a fazer, né? Que coisa, furei a fila. E aí chegou, naquele mesmo sábado, tipo 6 horas da tarde, ligam para minha casa, naquele tempo não tinha celular. E aí meu pai disse, olha, ligaram da Rádio Cacique, aí, não sei e tal, para você chegar lá. Eu falei, bom, acho que vai ter uma final. Aí eu cheguei lá, o diretor da rádio era Astolfi, se não me engano. Ele pegou e falou assim, olha, você quer trabalhar em rádio mesmo?
Quero, né? Tem um contrato aqui para você assinar, né? Olha. Aí eu comecei, né? Ali ao lado do Nelson Robles, que faleceu recentemente. Perdemos ele recentemente. Recentemente. E vozes, o Darcio Arruda. O Darcio Arruda, depois de uma semana, depois de uma semana nós fizemos um outro teste, eu já estava no ar. Fui naquele sábado e já comecei num programa de calouro lá, um programa que o Nelson Robles estava apresentando e já me apresentou como contratado, né? E aí a rádio precisava de mais um locutor e o Darcio foi fazer um teste. E eu fiz o teste para o Darcio, né? E conversando com ele tinha trabalhado na Rádio Clube lá de Santo André e nós praticamente começamos juntos ali na Rádio Cacique. Aí, logo depois, a Rádio Piratininga me contratou. Eu ainda fiquei um tempo em São Caetano do Sul, apresentando 2 programas, um programa à noite e um à tarde, e vim substituir o Gilberto Lima, né, na Piratininga. Fiz um programa do meio-dia às 2, o Ferreira Martins também, recém-chegado, né? Eu e ele fazíamos o horário, eu fazia da meio-dia às 2, ele fazia das 10 ao meio-dia, eu do meio-dia às 2. Depois tinha uma equipe boa e a Piratininga naquele tempo foi considerada a Ponte Preta, né? Porque a Ponte conseguiu chegar em 2º ou 3º lugar e nós emplacamos a emissora, né? Aí eu não sei se estou me estendendo, mas o Caion, da Tupi, mandou chamar eu e o Eli, né? O Eli Correia, para integrar o grupo da Tupi. Aí eu cheguei lá tal, e assinei um contrato com as emissoras associadas, né? Para ter o meu programa na Rádio Tupi. Aí o Caion, com muito jeitinho, falou: olha, é que nós tivemos um problema aqui na difusora Jet Music. o Regis foi para a Excelsior, máquina do som, você vai ser a voz padrão juntamente com o Darcio. O Darcio também já estava na... Aí eu fui para a difusora e fui fazer a Jet Music. Fiz durante 4, 5 anos e fiz alguma coisa na Tupi, mas o meu espaço era 4 horas na difusora, né? Aí, não sobrava tempo. Aí logo depois, uns 4, 5 anos, eu fui para a Jovem Pan, onde tive a honra de trabalhar com muita gente que está no ar ainda na Jovem Pan e aprender muito com o Fernando Vieira de Mello. Todo mundo piloto. Todo mundo no ar, né? E nessa trajetória conheci o Odair Batista naqueles estúdios, né? Fazendo tantas e tantas gravações, e os grandes locutores, né? O Jorge Elau, o Marçal ainda vivo, né? Humberto Marçal. E o Franco, né? O Franco Neto, que é assim meu padrinho, né? O Franco Neto é fantástico, né? Odair Batista, eu perguntei... Não pega na minha mão, não, tá? Não. Desculpa, hein, senhor Odair, o intocável. Mas, Odair, quando eu perguntava para o Rubens conversava com ele sobre cartas, você começou na Rádio Bandeirantes, o arquivo musical, atendendo cartas, contrariando a direção da rádio. Não sei se foi contrariando, foi interessante isso aí, porque... Ele não queria que você fizesse, foi contrariando. O Clodoaldo me chamou e falou: olha, você vai fazer, os caipiras foram embora, né? E você vai fazer o arquivo musical, é um programa assim, 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 assim. Bom, aí eu chego no domingo... Digo, bom, boa noite, assim ele já ia me cortar, né? Bom dia, senhoras e senhores, estamos aqui iniciando pela Rádio Bandeirantes de São Paulo, o Arquivo Musical, é um programa que tá. Bom, chegou na segunda-feira, ele falou assim: Odair, vem cá, olha, eu falei para você diz assim, esta é a Rádio Bandeirantes, esse é o Arquivo Musical. A música é essa, tá? Acabou, não fala mais nada. Fica quieto, você não fala. Tá bom, não falo. Chegou no outro domingo, eu falei: puxa, como é que eu vou fazer um programa desse com situações que você pode comentar, pode fazer? Não pode. Eu fiquei, sabe daquela, ficou na minha cabeça aquilo, não pode. Eu falei: tudo bem. Esta é a Rádio Bandeirantes, transmitindo do Morumbi, tá? Etc. Tal, e não tinha o que falar, né? Porque não podia falar. Ouvimos tal música e agora vamos para você que nasceu no ano de tanto, essa música aqui foi sucesso. E era isso, não podia falar mais nada. E, de repente, começaram a chegar as cartas e o Leporácio, o Leporácio foi um grande amigo, ele chegou para o Clodoaldo e falou: Clodoaldo, por que você está perseguindo o Odair Batista?
E ele falou, não, porque não sei o que e tal, e ele quer fazer um estilo do programa. Eu falei, que estilo? Ele vai fazer o programa como tem que ser feito. Então, no domingo seguinte, ele fez parecer que ele não ia falar nada, né? Aí, então, eu abri e comecei a fazer o arquivo musical, do modo que a gente, né, com brincadeira, tal, aquele negócio, esse é meu. Sim, devolve aqui. Então, e assim eu fiz o arquivo musical que, felizmente, até hoje o pessoal que É um tem dos programas mais longevos do rádio. Foi muito bacana. Você foi iniciou, depois o Antônio Carvalho ficou por um período muito longo. Não tão bem quanto eu, mas eu tô aquele bem assim, né? É tudo mentira, hein? Telespectadores. Odair Batista é uma figura maravilhosa. Como é que é, Rubens? No microfone não é o mesmo do cafezinho? O Odair é 50% só do verdadeiro Odair, né? O Odair nos corredores é um amigo assim que ele deixa transparecer uma alegria tão grande e ele é realmente um comunicador alegre, um amigo alegre, e que no microfone ele não é o 100% que a gente gostaria de ouvir, mas só com 50% o Odair já é muito bom. Né? Obrigado, muito hein, Pavão? Não é toda hora que a gente recebe por isso que o Zancopé falou que você viria aqui. Tá? Só para falar isso. Claro, né? Obrigado. Odair, tem bastante. Odair, tua marca no rádio é Rádio Camanducaia? Ou tenho que dizer radiodifusora de Camanducaia? É radiodifusora de Camanducaia, porque difunde, né? Sim. E ela fica nos fundos, entendeu? Ela difunde. É do italiano difundi, lá no fundo. Né? De onde surgiu essa Rádio Camanducaia maravilhosa que você marcou? A Rádio Camanducaia foi o seguinte, eu ia para passar umas férias em Poços de Caldas e passando por Campinas tinha um caminhão vendendo água Camanducaia. Eu falei, olha que nome estranho, né? Bonito e estranho ao mesmo tempo, mas assim, com letras de 13 caminhões, Camanducaia, né? Quando eu voltei a São Paulo, eu fui fazer uma gravação, e vocês sabem, vocês estão por aqui, mas quem não sabe, quando a gente entra num estúdio para fazer gravação, o técnico fala, diz alguma coisa. Eu sempre falo, alguma coisa. Não, Odair, não, tem que dizer alguma coisa assim para... Bom, tudo bem. E eu então disse, e pus a mão assim, né? Essa é a rádio difusora de Camanducaia, transmitindo quase em ondas médias. Falando para a cidade, cochichando para o interior, diretamente dos seus estúdios. Largo da Matriz, 54 Fundos, Sobrado Amarelo. Não tem filiais. E aí, então, surgiu... No Claudinho? No estúdio do Claudinho? Hein? Foi no estúdio do Claudinho? Não, não foi no estúdio do Cláudio, não. Foi no estúdio lá no Bexiga, na Santo Antônio, com aquela rua do Estadão. Tá? Martins Fontes. Isso, Martins Fontes. Tinha um estúdio ali que eu não me lembro agora o nome. Mas foi era só o Estúdio Eldorado, não é? Era na Rádio Eldorado, né? Rádio Eldorado. Mas a Camanducaia também fica em cadeia com a Rádio Dourado, né? Como foi essa, já que você citou, a rede de rádio que você criou da Rádio Camanducaia? A gente imagina o nome da cidade, e depois desse nome da cidade você tem que criar alguma coisa, né? Então, a primeira foi a de Bauru? Foi a Bauru, a Rádio Sanduíche de Bauru, né? Rádio Panela Quente de Cabo Frio, Rádio... São várias que a hora que você chega assim, você fala, puxa, quantas, né? Eu devia ter trazido a lista, porque é uma lista... Rádio Caravela de Porto Velho. Não, essa eu não gostei. Rádio... O cara tem que assinar. Rádio Mirante de Belo Horizonte. Belo Horizonte, né? Não, é Yesterday, de Belo Horizonte. Todas no Largo da Matriz. Era a rede de rádio que integrava rádio, a Rádio Camanducaia. Então, ele chamava a rede, né? Uma rede. Ele chamava a rede e ia falando os nomes dessas emissoras. Das emissoras, né? Não entrava uma, né? Nada, né? Aí ele chamava
chamava Londres, entrava Aí é BBC. Londres. Diz BBC, BBC, Londres. BBC de Londres, por favor. This is BBC of London transmitted. The gates are falling and the furrows are rolling, I fight. Falei, que faraós are rolling? Yes, there are 12 faraós rolling. Aí, E a rádio de Moscou, quando entrava em cadeia? a rádio de Moscou é assim, несмотря на 10 тысяч километров разделяющих Бразилия, благодаря нашим друзьям весь союз плодоимпор, мы имеем возможность примитивы вашидан не повторим аромат настоящего бразильского кофе. Пусть эта чашка кофе напомнит вам о ваших друзьях в Бразилии. Era só uma faixinha, né? Você transmitia jogo também? O Pavão falou que imitava o Pedro Luiz? Ele imita Pedro Luiz. Não, eu imitava naquela Eu época. não fazia o Fiore Gilhote. Né? Fiore. Como é? Alô, alô, torcida. É assim, deixa eu explicar. Explica o porquê no- você porque- fez um tipo porque em cima do Fiore. Em cima do Fiore Gilhote é o seguinte, a rádio do interior, toda a rádio do interior, o rádio por aí, quando o indivíduo tem um nome muito difícil de ser radiofônico, né? Então eles punham o nome dele de Júnior, Filho ou Neto. Né? Então a Rádio Camanducaia tem o Alberto Júnior, que é o diretor, né, é o dono. Tem o Alberto Neto, que é o que faz futebol, narrador, e tem só esses dois. Então, o Alberto Júnior, ele é o dono da rádio e é aquele... Não, esta é a difusora de Camanducaia. Tem que pôr a mão aqui. A mão no desculpe. Transmitindo quase ondas médias, falando para a cidade e cochichando para o interior. E já vamos transmitir com o Alberto Neto, diretamente do Morumbi. Alô, Alberto Neto. Alô, alô, torcida de Camanducaia, estamos aqui diretamente do gigante armado, o Morumbi do São Paulo Futebol Clube, o meu time do coração. Bola com... Aí, então ele fazia a irradiação. Tinha que ter esse... E depois outra coisa. Por que o Fiore Gilhote? Aí eu pergunto também, por que o Fiore Gilhote? O Gilhote é o seguinte, era Ele ficou cara... bravo com você? Não, puxa, ele era muito Porque quando você imitava o Hélio Ribeiro, ele ficava bravo. Né, o Hélio Ribeiro. Não, mas aí é outra cabeça. Né? Sem dúvida, sem outra dúvida, cabeça. outra cabeça. O Fiore, nossa, o Fiore era... E esse negócio do que eu disse de Alberto Júnior e Neto, é o seguinte, não sei se vocês são radialistas antigos também. Não somos, não somos. Qual é? Parece que Só o Rubens né? eu não. Só eu, né? Só eu, né? Sou Tá bem certo. jovem. Então, havia cada nome estranho, né? Não colava bem, né? O João Zanforlin, aí ele não quis falar João Neto, aí não dava, né? Sobrenome, Chamratura. Chamratura? Não, olha, não pode, né? Você me imaginou? E com os senhores João Farnatura. Não. Que Chablatura. coisa que estranho, né? Então ficou Neto e às vezes não tem nada a ver com Neto, né? Tinha uma situação Neto que você... E Júnior. Tinha uma situação que abria a transmissão do Morumbi, mas o jogo era em outro lugar. Como era? Alô, Alberto Neto, onde você está? Estou no Morumbi. Então, siga daí. Essa é a radiodifusora de Camanducaia, transmitindo diretamente do Morumbi, o gigante de cimento amado. O gigante de cimento amado. Não tem ninguém aqui. Alô, Alberto Júnior, o que aconteceu? Você está... O jogo é no Parque Antártica. Eu vou correndo para lá. Até já! E aí, acabava a transmissão. Que dó, dava uma dó, né? Nós temos, Jambes, nós temos um arquivo com trechos da rádio, depois de todo o espetáculo que o Odair nos deu aqui, nós temos um trecho com áudio do Odair, além de tudo que ele já fez aqui, Jaminho? Sim? Tem? Eu não entendi se é sim ou se é não. Bom, depois de tudo que ele fez aí, nós permanecemos aqui com Quem você. Quem é que está lá? Hã? Quem é que está lá Eu falando acho que é com você? Alberto Júnior. Alô, Alberto Júnior. Alberto Boa, Neto. gostei.
Muito bom, muito O Alberto bom. Neto que Muito está no bom, lugar porque errado. senão... Nós estamos conversando hoje com o Odair Batista e o Rubens Pavão, dois nomes marcantes na história do rádio, na história recente para nós, né, Pavão? Essa não é tão história que o recente Odair... assim, não, porque assim, não, tá? sou testemunha ocular da história. Falar em testemunho ocular da história, eu queria voltar. É. Volta Sim. aqui. Como é que naquela hora volta a você- fita? Aí você pega aquela parte que você estava dizendo assim, sobre o rádio, né? Como é que você se identificou? Como é que você sabia Eu que fiz você... essa pergunta. Não lembro. Tá gravado. Né? Então, você Essa é a sabe parte que do essa áudio parte... que eu pedi. Nós combinamos que ia ser feita, né? Essa é a parte do áudio que eu Não, pedi que sim. eu tinha feito a pergunta para Não, você. não fala assim Você não, ainda está tá? bem de memória. Voltando à parte. Mas voltando àquela parte, é o seguinte, eu estou aqui graças ao meu irmão, Osmar Batista, já falecido. Ele chegou, ele já trabalhava primeiro na Rádio Cultura de Poços, né? Ele era a parte técnica, etc. Sempre gostou de montar rádio, enfim. Então, ele chegou em casa, me acordou às 2h da manhã e eu nem imaginava trabalhar em rádio, né? Ele chegou com um gravador, também outra coisa que eu nunca tinha visto, né? E falou, olha, isso aqui é um gravador. Eu falei, o que é isso, gravador? E clicou, ele tinha feito uma reportagem de um, como é que se diz, um baile lá, não sei das quantas. Gravador geloso. Geloso, não era, é antes. Antes do Geloso. Vai, Geloso, pré-história. Geloso era do tempo do frio, o meu é do tempo da... Então ele falou assim, grava alguma coisa. Eu peguei uma revista, né, e li lá um negócio do... Você sabia por que a pasta dental Philips é a mais usada pelos próprios dentistas? Porque a pasta dental Philips é a única que contém o genuíno leite de magnésia de Philips. Por isso, neutraliza verdadeiramente a acidez bucal, que é a principal... Olha, eu estou fazendo propaganda. Que bonito. Que coisa absurda. Não, é desse tempo, não Mas tem então, nada naquele mais tempo disso. Tem mais desse tempo, né? Então foi assim. E aí ele levou a gravação para o Wagner, que era o diretor da cultura, né? E falou, esse é um amigo meu de São Paulo que está aqui e tal, ele vem visitar você aí. Que voz boa e tal. Aí começou tudo aí. Aí quando ele viu que era o irmão do Osmar, então vamos fazer um teste. Fiz o teste e foi Para valer. Então é assim, pronto, tá chegando. Olha, Chega, tá. a gente retornará em instantes com o Gente que Fala. É assim. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Hoje... Amanhã é dia dos radialistas, dia do radialista, e hoje nós estamos recebendo 2 radialistas importantíssimos na história do rádio. História anterior, história recente, que é o meu caso, né? Eu tinha que aproveitar o momento, né? Rubens Pavão, Odair Batista. Ele trabalhou junto com a gente. Você gostou, Odair? Muito bom. Você gostou? Muito História bom. recente, como é o meu caso. Muito bom. Puxa vida. Olha, ainda bem que a televisão não é colorida. Eu não podia perder a oportunidade, lógico, né, Odair? Lógico. Aliás, a primeira vez que você esteve em Camanducaia, fomos juntos. Olha, eu fui verdade, contigo. rapaz. Ele falou, eu vou ver como é Camanducaia, porque eu faço verdade. a Rádio Camanducaia. Nossa, não. Eu dirigi aquele Fusquinha azul e você foi Nossa, gravando, isso, narrando. Né? Que bacana. Passamos na Praça da Matriz, tinha um casamento. Ele narrou o casamento. E o pipoqueiro. Tudo que você possa pipoqueiro. imaginar. Um sábado, nós dois em Camanducaia. Aí ele foi narrando, eu dirigi e ele foi narrando. E tinha um casamento saindo da igreja do Largo da Matriz. 54 fundos, aí é a rádio, né? Procura o 54 e não encontra. Né? Rubens Pavão, você teve um período marcante na Jovem Pan, certo? Sem dúvida, a Jovem Pan abriu para mim uma porta incrível, né? Porque eu fazia programas populares, tanto na Cacique como na Piratininga, e aí quando eu fui para Tupi, como eu disse, eu tinha basicamente uma estrutura e uma experiência de programas populares, né? Barros de Alencar, naquela época, era um dos grandes lideranças era o maior nome de audiência, né? Maior audiência do rádio na época. Na mesma época com o Eli, né? E aí, essa jogada que o Caion deu, me abriu a porta para a difusora, né? E a difusora era uma emissora relativamente engessada, né? Que é aquilo que a gente apresentava, apresentava basicamente as mais da Castbox, se fazia o jornalismo, que era Factorama, né? Tinha notícias esportivas, enfim, mas a gente tinha uma participação muito pequena, né? Era mais a presença da voz, mais a dinâmica, mas marcou, né? Evidentemente o nome não aparecia tanto. Aí a Jovem Pan me fez um convite e basicamente eu conversei com o Tuta no corredor, né? O Tuta não saía do corredor, né? Ele contratava e despedia no corredor. E aí o Tuta, aquele soquinho que ele dá no estômago, né? Que até hoje dá um soquinho, quer dizer que você quer vir para a Pan e tal. Falei, seria uma ótima oportunidade e tal.
E ele me contratou, depois que o Fernando Vieira de Mello conversou comigo e tal, para fazer um programa chamado Som do Brasil. E quem criou esse nome, o Som do Brasil com Papo na Pan, na realidade o nome do programa era esse, foi o Chico de Assis, né? E o Chico de Assis foi contratado para ser o meu produtor. Acontece que depois de uns 15 dias mais ou menos de programa, o Chico de Assis saiu, né? Bem próprio do Chico, né? Pegou a moto dele e foi embora. E aí o Tuta chegou para mim e falou assim, o que eu faço? Eu falei, não há problema nenhum, você quer que eu produzo o programa. Mas você... Não, tudo bem. Eu passei a ser o produtor do programa. E o programa ficou, acho que uns 5, 6 anos no ar, mais ou menos, né? E eu tive, inclusive, a felicidade na PAN de substituir o Canova. Quando o Canova saiu, eu, Joseval, a Ana Maria, né? Nós fizemos um tempo o Show da Manhã. Mas o programa era o Som do Brasil. E o Som do Brasil era um programa de música popular brasileira, né? Em que eu tinha a possibilidade de comentar, de apresentar a Elis no auge, enfim, né? Grandes nomes passaram ali pelo programa, Adoniran, Dick Farney, enfim, né? Grandes nomes da música passaram pelo nosso programa. Mas como eu divulgava as escolas de samba, e principalmente o que acontecia nas escolas de samba de São Paulo, e você lembra que naquela oportunidade, o Odair estava nessa época juntamente conosco lá, a Jovem Pan fazia uma transmissão do Carnaval do Rio de Janeiro. E ia toda a elite da PAN, né, para o Rio de Janeiro, ia o Joseval, ia o Osmar Santos, que estava começando, né, ali, enfim, a cúpula, né, ia transmitir o Carnaval. E o Tuta chegou para mim e falou, olha, já que você está falando sobre música popular brasileira, sobre escola de samba, você não quer fazer um plantão no Carnaval de São Paulo? Porque assim a gente pode divulgar mais o Carnaval de São Paulo. Sem problema. E como eu conhecia, eu peguei e estudei também os enredos, e eu entrei para fazer um plantão. Mas acontece o seguinte, como o Odair está dizendo lá de Poços de Caldas, né? A Rádio Cacique lá, tendo patrocinador, você transmite até briga de galo, né? Espetáculo pirotécnico, né? Tendo patrocinador, você faz. E eu entrei narrando o Carnaval de São Paulo. E o Osmar, no Rio, o Joseval e outros, eles não sabiam quem era, porque eles sempre me ouviam no estúdio, somente como apresentador do programa. E eu estava ali muito bem preparado para aquilo, e era uma oportunidade, e eu transmiti muito bem, né? Pelo menos a avaliação do jornalismo da PAN. Tanto é que o Tuta, naquele dia, na manhã seguinte, mandou me chamar, falou, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma transmissão hoje bem maior, eu vou te dar uma pessoa que está chegando aqui em São Paulo para fazer a leitura do comercial, né? E também o Aluane Neto vai trabalhar com você fazendo rua, né? Fazendo as reportagens de rua, assim nós vamos dar uma presença maior do Carnaval de São Paulo, né? E assim foi. A pessoa que ele colocou do meu lado para ler os comerciais foi o Zé Silvério, né? O Zé Silvério chegou do Rio de Janeiro, de Minas, né? Mas ele vinha da Rádio Continental. E ele estava começando a transmitir, ia começar a transmitir futebol ali, né? Dentro da equipe com o Anuzek, né? O Edmar Anuzek, a equipe, né? E nós fizemos uma cobertura do Carnaval muito boa. Tanto é que no ano seguinte eu já estava escalado para ser o titular de transmissão de São Paulo. Então fizemos lá 3, 4 anos. Eles já te conheciam. Aí já sabia quem era. Né? Então, aí eu tive a oportunidade de ter um pouco mais de presença dentro do jornalismo da PAN, né? E então, por que foi para a política? Você saiu para a publicidade, para a política? É interessante, acho que na vida nada acontece ao acaso, né? Porque hoje você é da Executiva Nacional do PSDC. A democracia cristã, para mim, ela faz parte da minha vida, né? Eu, quando muito pequeno, meu pai, advogado trabalhista, era assim um grande admirador de um dos maiores juristas do Brasil, que foi Cesarino Júnior, né? O Cesarino Júnior foi basicamente o pai da matéria, como dizia Osmar, né? Do direito do trabalho, né? Do direito social passou a ser o direito do trabalho. E o Cesarino Júnior foi o fundador da democracia cristã no Brasil, né? Em 45, estou fazendo 70 anos. E o Cesarino Júnior era professor da Faculdade de Direito de São Francisco.
E meu pai se formou na São Francisco e foi um brilhante advogado trabalhista, que também foi, digamos, um dos artífices da campanha do Jânio em 53, da Prefeitura de São Paulo. Porque o Jânio era democrata cristão, ele foi eleito em 53 dentro da democracia cristã, né? E logo depois ele deixou a democracia cristã e meu pai também não admitia aquilo. Ele era um advogado trabalhista e ele advogava para os trabalhadores, ele não era um advogado dos sindicatos patronais. Aí veio o Franco Montoro. E eu, muito garoto, vi o Franco Montoro assim, ficava babando, ele falando sobre Rerum Novarum, Mater et Magista, e falando da democracia cristã. Aquilo, para mim, soava uma coisa muito forte, né? Aí veio o regime militar, eu fazendo faculdade de comunicação, sou formado em comunicação na FAAP. Em 84, eu tenho a minha agência de publicidade, que tem até hoje, tem uma produtora de vídeo, né, também. Eu gravo, viu? E bem, né? Aproveitando. Deixa o cartãozinho, né? Sou do clube da voz e gravo. Aliás, o Odair já gravou para mim, eu juntei uma grana, falei, algum dia eu vou gravar com o Odair, né? Consegui pagar o cachê do Odair. Desculpe, Mas em 84... Esse é o Odair fora do estúdio que você falou. Exatamente, não tira a câmera dele. Então, em 84, eu tinha minha agência de publicidade e eu conheci o Emael. O Emael é advogado, mas ele tem uma empresa de relações públicas até hoje, foi a primeira empresa de relações públicas do Brasil. E eu estava apresentando um evento em Guarulhos, na Pfizer, em que eu tinha a conta da Pfizer, né? E o Emael havia sido diretor da Pfizer e naquela época ele estava como Relações Públicas organizando um evento que eu estava apresentando. E aí ele gostou da apresentação do evento e tal, e fizemos uma amizade. Aí de vez em quando a gente conversava e tal, e um dia ele me chama e falou, Rubens, eu precisaria conversar com você. Eu vou ser candidato a prefeito em 85, isso aconteceu em 85. Aliás, está fazendo hoje 30 anos, né? Que o Jânio foi eleito, né? Sim. E aquelas eleições foram eleições assim históricas, né? A primeira eleição direta, né, à prefeitura. E aí o Emael falou, olha, acontece o seguinte, eu fui convidado para ser o presidente da democracia, do PDC, né, Partido Democrata Cristão do Brasil, né, em São Paulo. Aquilo, sabe, voltou, né, tudo aquilo que eu sempre ouvi da democracia cristã. E eu peguei e gravei para ele os comerciais, o horário político, ajudei na campanha do Emael. Ele, evidentemente, apareceu muito bem, tanto é que se elegeu deputado federal. E nós ficamos amigos. Eu nunca fui a Brasília quando ele era deputado federal, mas tínhamos um excelente relacionamento. Ele foi reeleito, eu também fiz a campanha dele, e comecei a desenvolver essa aptidão, vamos dizer, para o marketing político. Mas você tem pretensões a uma candidatura? Não. Eu fui candidato ao Senado em 2006, cumprindo uma missão do partido. Mas a minha visão política hoje é mais partidária. Eu estou envolvido no projeto internacional da democracia cristã, que a democracia cristã está em mais de 100 nações, né? E eu sou um dos responsáveis por esse projeto internacional. Tanto é que agora nós temos 70 anos de Brasil, né? E fizemos uma grande festa onde eu pude apresentar o evento. E a democracia cristã, que está em mais de 100 nações, hoje nós estamos integrando o PSDC, a democracia cristã brasileira, nesse cenário mundial, né? Em que a Angela Merkel é assim, uma das grandes líderes, né, da democracia cristã. Então, assim... aos poucos essa vontade, principalmente esse prazer de trabalhar para a democracia cristã, que fez com que eu desenvolvesse o marketing político. Tem mais uma pergunta que eu quero fazer para o Odair Batista sobre televisão. Se ele quer ser candidato a vereador pela democracia. Não Se ele quer ser candidato a vereador pela democracia cristã. Não. Mas antes Dona Maria do Socorro, da Vila Guilherme. Odair, qual o futuro do rádio? A Dona Maria acredita que a programação está muito ruim, programação atual.
Se nós estamos... Obrigado, hein? Se nós estamos Não, sendo ouvidos Dona pela Maria. Maria do Socorro. Dona Maria do Socorro, né, Dona Maria? Se nós estamos sendo ouvidos por E, ela, olha, obrigado. Hein? Poxa vida, Dona Maria da Vila Guilherme. Muito obrigado, viu, pela audiência aqui, através do nosso programa. Parece programa de rádio aqui agora, né? Então é o seguinte, qual o futuro do rádio? Olha, é difícil, porque como eu trabalhei, muitos hoje que trabalharam em rádio saíram, né? E aí, então, não por causa disso que o rádio está ruim. Eu acho que isso aí é realmente... Muitos saíram, outros São Pedro tirou. Não é isso? Eu acho que houve uma troca e depois... Boa parte é? dos nossos contemporâneos São Pedro levou. São Pedro levou. Tem outras ondas. Não tem mais jeito, né? Então, a gente veio de uma época em que o rádio era bonito. Eu gostava até do rádio. Hoje já, também assim como a senhora... Eu acho que o futuro do rádio está meio estranho, viu, Dona Maria do Socorro? Rubens Pavão, com essa voz maravilhosa que você tem, quando você ouve rádio? Ouço. E quando É você... ovo que a gente fala. Eu ouvo. Tu ouve. E quando você ouve aqueles sussurros do outro lado, como é que você se comporta? Desliga? Não, eu acho que nós temos emissoras e emissoras, né? Nós Sim. temos algumas emissoras que evidentemente, o jornalismo... Mas nós somos né? muito críticos. Exato. O perfil do rádio mudou. E hoje, o que eu não aprovo no rádio, eu não sei qual a sua opinião e a do Odair, mas acho que conferem também com a minha, eu acho que hoje existe uma liberdade de expressão exagerada para determinadas coisas. Por exemplo, você não falava, eu não falava um palavrão na minha vida privada, né? Com medo de um dia, fazendo comentário, usar alguma coisa que a hoje... gente se policiava em todos os Exatamente, né? Eu me policiava muito com isso, né? E hoje eu vejo que a liberdade ela é exagerada. Às vezes é colocado palavrões ou termos sem necessidade. Sim. Né? Então eu acho que, até se falamos há pouco sobre o direito de resposta, né, que foi aprovado no Senado, ainda vai ser sancionado, se a presidente assim fizer. Não é por aí, não é, evidentemente, que nós não estamos falando de censura. Tá? Mas eu acho que hoje existe um exagero, Zancopé. O rádio hoje, você ouve em quase todas as emissoras o uso exagerado de expressões e principalmente de palavrões, sem necessidade. Desnecessários. E, sabe, situações que hoje na televisão você vê na novela das 9, ou das 8, ou das 9. Também também. Vamos dizer, uma sujeira, né? Exatamente. Impressionante. Então eu acho que o grande problema do rádio hoje é você ter muita gente com essa liberdade exagerada falando o que não deve. Odair, o Rubens Pavão se referiu à novela. Você também foi galã de novela na TV Bandeirantes. Olha, fui. Como é aquela história tua? Ai, meu Deus. Meu Deus. Chegou a hora do galã. Você como galã? Galã é boa, né? Como é a história do Gostava, beijo? Como é a história do beijo? O beijo, né? O beijo. O beijo até então... Eu estou até nervoso. Aquele cara está nervoso. Antes do beijo. Antes de todo beijo, se fica nervoso. Eu fiz uma novela, chamaram lá assim, tá, vamos, olha, preciso de um indivíduo lá, um médico, etc, tal, das quantas, tal. Aí lá fui eu. TV Bandeirantes. Fiz o primeiro, TV Bandeirantes, chama-se, né, porque está lá gravado, não sei onde é que está gravado, porque houve um incêndio e aí destruiu tudo, né? Foi uma pena, né? Mas se quiser eu posso repetir todas as cenas aqui, a do beijo. A do beijo. Com Cigarelli. Com Cigarelli. A do beijo. Aproveitamos o Cigarelli. Então, aproveitando. Como foi? Não, eu quero o Odair contando aquela Contando a história. história, é assim. Então, chamaram lá para eu fazer a novela e tal. Gostei, estava fazendo. Como eu era um médico psiquiatra, eu tinha aqui a minha mesa e eu não decorava nada, então eu ficava com o script como está aqui, isso aqui, eu dizia assim, pois é, dona Mariana, eu acho que a senhora... E aí, bom,
chegou num capítulo, eu levei para casa para ver se eu, como é que se diz, gravasse. Eu olhava assim, eu falava, será que eu vou decorar isso aqui e tal? E vi aqui do lado o beijo, né? Eu falei para o Zimbinski, Zimbinski, isso aqui, esse beijo aqui é assim no rosto. Não, senhor, nada disso, tem que ser um beijo para valer, etc. Eu falei, meu Deus, o que eu vou dizer em casa? E aí, o que eu fiz? Chegou na hora do beijo, deu o beijo e tal. O pessoal... É engraçado, porque, veja bem, era uma novela que, para a gente gravar, era muito interessante, porque todo o pessoal da rádio vinha lá para o estúdio para ver o que eu ia aprontar. Prestigiar. É um prestígio interessante, né? Para ver o que ele ia aprontar. E quase sempre tinha uma repetição da imagem. Que, não, eu acho que não ficou bom assim, não ficou bom, tá. Chegou na hora do beijo, que eu falei, bom, quem sabe a gente vai repetir. Sensacional, muito bem, não precisa repetir, não. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, agora, o que eu vou fazer? Bom... Teu problema era em casa, aquela cena do beijo com a esposa. Eu já estava já casado, tinha 3 filhos assistindo televisão. Então, acompanhando a novela que o papai era o galã. Era o moço. Sim, sim. E aí, então, quando eu vi, fiz uma pesquisa, e vi o dia tal, que esse dia é uma segunda-feira, é aniversário da minha sogra. Eu falei, que bom o aniversário da minha sogra. Ninguém vai assistir, eu desligo a televisão e acabou, né? Mas sabe o que fizeram? Eles pegaram aquele beijo e puseram como chamada da novela. Mas assim, todo dia. E não chegava nunca o capítulo. Os meus filhos assistindo o programa infantil da tarde, chamavam a mãe, vem cá, olha, o pai beijando a moça. Aí, cheguei em casa à noite e eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? E eu falei, olha, sabe o que aconteceu? Você tirou a família de casa para não assistir aquele capítulo da novela. E eles aí, usaram aquela cena para chamada. Programa infantil, à noite, noticiário. Não, eu queria quebrar tudo lá, rapaz. Impressionante. Eu nunca vi tão bravo assim. Aí me seguraram e tal. Mas é um episódio interessante, né? O Dair Batista. Sim, Cordeiro. É muito bom ter o Odair Batista. Não mande dinheiro agora. Odair Batista, estamos chegando no final desta edição de Gente que Fala. O que você pode se despedir em russo e japonês? Minaho hayo gozaimasu. Konnichiwa. Noriwa hata hori no 311. Konnichiwa. Senhor, muito obrigado. Em russo. Доброго вечера, как поживаете, хорошо. Pavão, foi um grande prazer em ter esse contato aqui com você aí e o Sancopé. E não mande dinheiro agora, depois a gente conversa. Já nas bancas. O cartãozinho já nas bancas. Mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado, senhor. Gente que fala chamando Bijin Coreia. Bijin Coreia. Rubens Pavão, muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Eu não tinha terminado ainda. Mas... Muito bom. Essa fala é minha. Espero que retorne outras vezes aqui no nosso programa. Fala é minha. Muito bom. É minha. Odair, que bom te ver, viu? Muito também, bom. E Zancopé, obrigado pelo convite, ao Fausto, ao Cicarelli, a todo o pessoal. Mandar um abraço para o Cléo lá na técnica. O Cléo foi um dos primeiros técnicos que trabalharam na minha carreira. Cléo Rodrigues. Cléo Rodrigues. É o Cléo, né? Ele cresceu? É o nosso mesário. Ele cresceu? Não tem uma cadeira especial para ele lá. Um abraço, Cléo. Tudo de bom para você, viu? Obrigado. Theo, o nome? Cléo. 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 Que é Léo. Que é Léo. Um registro antes, a presidente Dilma Rousseff decidiu vetar, não pega meu óculos, decidiu vetar integralmente a lei que estendia a todos os servidores públicos a aposentadoria compulsória aos 75 anos e não aos 70.
A lei complementar aprovada no fim de setembro pelo Senado regulamentava para todo o funcionalismo público a proposta de emenda à Constituição 88/215 e a PEC da Bengala, que aumentou de 70 para 75 anos o limite de aposentadoria compulsória para os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União. O veto está na edição de 23 de outubro do Diário Oficial. Na justificativa, a presidente Dilma argumenta que o tema é prerrogativa da Presidência da República e não do Congresso. Por isso, a lei contraria a Constituição Federal. Por tratar da aposentadoria de servidores públicos da União, tema de iniciativa privativa do presidente da República, projeto contraria o disposto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição, diz a mensagem do veto. Portanto, a presidente Dilma veta a lei que estendia a PEC da Bengala a todo o funcionalismo, informação que nós trazemos sempre numa parceria com a FIPESP, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Final, PEC da Bengala é nossa, senhor Daí. A PEC da Bengala. Quantos anos aí? Todos os nossos. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta segunda-feira. Bom final de semana a todos, até lá. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da Terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar.